Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras, né? Nós estamos vivenciando a quarta semana da quaresma, o quarto domingo da quaresma, né? Então, hoje a liturgia traz o tom da alegria. O Cristo, luz que brilha em meio às nossas trevas, caminha conosco e nos conduz por caminhos seguros e iluminados, né? Ele é o nosso pastor, né? E a campanha da fraternidade também desse ano, né, nos propõe a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida, né, para relações sociais mais humanas. Né? Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois o versículo 6 e 7, depois o versículo 10 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois o versículo 6 a 7, depois o versículo 10 a 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o ser ungido. Porém, disse o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, a unção de Davi, né? Deus mandando Samuel ungir a Davi como rei. Então, mostra, né, que Samuel, né, Davi foi escolhido, né, para realmente ser o rei, né, de Israel. A gente viu aqui, né, que várias pessoas, aqui nesse trecho que diz assim, ele foi até, né, Samuel foi até a casa de Jessé, né, e disse, e Deus disse a Samuel, né, que ele disse assim: Eu escolhi um dos filhos de Jessé para ser o rei. E aí o Senhor disse para ele: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Né? Então Davi foi escolhido, né, através do coração, né? Pelo coração dele. Assim como Deus também olha sempre para o nosso coração, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, ela está em Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Efésios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Irmãos, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E aprovando o que é agradável ao Senhor,
e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque à luz tudo se manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa segunda leitura mostra pra gente, né, que nós devemos sempre viver unidos, né, em santidade. Nós devemos sempre buscar a santidade cristã, né? Que a gente realmente possa estarmos na luz, né? Nós antes estávamos nas trevas, porque estávamos em pecado, mas a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados, reconhece os nossos pecados, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus nos dá o seu perdão, nós voltemos para a luz, né? Nós voltamos para a luz, nós nos tornamos filhos da luz, né? Então, que a gente possa realmente sempre nos voltarmos cada vez mais a Deus, né? Esse tempo de quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, de perdão e de conversão, né? Para que a gente possa realmente nos tornarmos filhos da luz, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 9, versículo 1 a 41. João capítulo 9, versículo 1 a 41. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. E a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez iodo e untou com todo o iodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. E então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez iodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o iodo e lhe abriu os olhos. E tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me iodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou que ele tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lo a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse:
Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha que vês, e não saibais de onde é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu tudo que tinham expulsado, e encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que também nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, quando Jesus, e os seus discípulos se deparam, com um homem cego, tomam pontos de vista diferentes. Os discípulos olham para trás, querem compreender qual foi a causa da cegueira daquele homem, e mais especificamente de quem era a culpa. Jesus, em contrapartida, olha para frente. No fundo, não se trata de uma questão de culpa do passado. A cegueira deste homem será uma ocasião no futuro para que se manifestem nele as obras de Deus, como ele disse. Por meio deste homem, Jesus vai poder revelar-se como a luz do mundo, luz de todo ser humano. Então, São João diz sobre Jesus no Evangelho, esta era a luz verdadeira, que vindo do mundo a todos ilumina. Como sempre, no Evangelho de João, há certa tensão, entre o natural e o sobrenatural. O Evangelho funciona, em dois níveis. Jesus dá o pão para as multidões famintas, mas o pão que ele realmente pretende dar é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo, que é ele mesmo. Então ele restituiu a vida física, ele ressuscitou Lázaro, mas a sua missão é comunicar uma plenitude de vida, que ele mesmo é a vida, e que esta nunca terminará. Todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Então, voltando ao Evangelho de hoje, ao restaurar a capacidade daquele homem de enxergar, ele lhe oferece a possibilidade de uma plenitude de visão, a visão espiritual, que é a fé. Quando o homem, proclama: Eu creio, Senhor, quando Jesus diz que ele é o Messias, e aí o homem se prostra e diz: Eu creio, ele vê realmente de verdade. Então, levando para a nossa realidade, levando para a nossa vida hoje, nós somos convidados, somos nós que pedimos a iluminação interior. Então, que a graça desse tempo litúrgico, que a graça da Quaresma, nos faça crer mais plenamente em Jesus, como luz imortal que vem do Pai, luz que as trevas não conseguem dominar, tá certo? Então, que a gente sempre possa nos deixar
serem iluminados por Jesus, que é a luz, tá certo? Que nós possamos sempre nos deixar iluminar por Ele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.